que os heterossexuais. Eles estão separando e pior, eles adotam crianças e as crianças também estão ficando também à deriva também às vezes, igual um casal hétero. Agora, o que você identificou, o Everton, apesar de todos esses avanços da sociedade, você percebeu o seguinte: os homens e as mulheres ainda têm medo de estabelecer, né, de conversar, de colocar para fora a verdade, aquela verdade do que eles realmente desejam no casamento? Tem uma situação muito. Porque o que acontece muito em pesquisa que eu concluí, e eu ando conversando muito com isso, porque até agora nenhum casal. Porque às vezes quando as pessoas veem o título do livro, nenhum casal me diz que eu estou errado no título. Não, mas eu também. Então, o que Isso aí eu acho acontece. que, por exemplo, casar antes dos 30 realmente só se for assim uma mensagem divina. Exatamente. Entendeu? Porque às vezes rola, né? Por exemplo, você pode, porque você não pode casar com a sua primeira namorada. Né? Ou então você está com 25, 26 anos, você encontra aquela mulher que você. Parece que vem uma mensagem divina, é essa. Mas esse momento. Né? Essa pessoa é definitiva. Mas tem uma pesquisa que eu coloquei no meu livro que são o quê? São casais que realmente se amaram de forma linda, na faixa até os 20, 24 anos, se separaram porque teve um momento de ruptura, uma briga tão grande, separaram. Depois dos 35, aí passou 10, 15 anos, casaram com outras pessoas, voltaram a se encontrar, aí sim estão vivendo felizes. E aí retornaram. Por quê? Porque a maturidade está no ponto ideal. Mas talvez, aí eu concordo com você, por exemplo, talvez o jovem, muitos jovens, eu acho que a grande maioria, 99,9%, não percebe o seguinte, que coisa nós que somos mais maduros já percebemos. O casamento, né, é uma troca de experiências, né, o tempo todo, que não vai ser interrompida nunca. Certo. Né? O que você tem que fazer é aceitar, né, que a sua mulher precisa também viver, né, você trocar essas experiências com ela, e os dois caminharem juntos, né, irem amadurecendo juntos, Só que existe tem uma cultura que é exatamente, tem muitos homens machistas que ele tem medo de incentivar a mulher a crescer. Tem medo de perder a mulher? Exatamente. Né, e na verdade, é você dando liberdade, talvez ela volte para você com mais conhecimento para a relação crescer. Não. E também o próprio homem. Mas isso é uma imaturidade, não é? Mas exatamente. Mas é por aí, isso. Por exemplo, o homem que é machão, esse machista, na realidade ele é um grande imaturo. Mas é que tá, por isso que eu tô. Porque esses dados, na verdade, a conclusão toda, porque esse número 30, ele poderia ter sido menor. Mas ele não é menor por quê? Porque com os dados oficiais que eu peguei do IBGE, Junta de Conciliação, OAB, Delegacia da Mulher, a maiores índices de ocorrência contra a mulher e os casamentos oficiais, separações no Brasil, exatamente acontece numa linha de crescimento. Todos os casamentos são muito novos. Aí chega exatamente nos 30 anos, começa a cair a separação. Então, verdade. Esse número 30, ele não é à toa. Aliás, e você notou o seguinte, aliás, deixa eu falar aqui, você entrevistou aqui pessoas, além desses 450 casais, certo. Né? Você entrevistou a Fernanda Lima, né, do InfoMoney, né, que é um site... É o principal site de finanças, e ela fez um artigo especial exatamente para ensinar casais a lidar com finanças. Perfeito. Tá. Você entrevistou o Frei Jesus, que é da Paróquia Santo Ivo, em São Paulo. Né? Exatamente. A doutora Maria Elisa Munhol, da Comissão da Mulher da UAB de São Paulo. Certo. O psicoterapeuta Fernando Carriello. O sexólogo Charles Reutenberg. Rubens Ranum, né, de pesquisas avançadas. Exatamente. Esse Rubens Ranum é psicólogo? Não. Ele é o H2R, é uma das principais empresas que fazem pesquisas de mercado e de tendências para as principais emissoras de TV no Brasil. Certo. E é muito reconhecido por isso. Doutora Olivia von der Weide, antropóloga da UFRJ. Que especializada, o foco dela na universidade é o casamento e as relações humanas. E ela fez um artigo maravilhoso sobre o porquê acontece a infidelidade feminina. Perfeito. Doutor Moacir Costa, do Projeto Amar Bem. Que é exatamente, porque muitos casais casam sem saber o que é sexo. Aham. Isso é verdade, a teoria do sexo. E tem a Sônia Alves, que é do censo GLS. Ela é responsável pelo primeiro censo GLS realizado no Brasil. Perfeito. Essas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, especialistas, vamos dizer assim, em relacionamentos. E fora os anônimos que se entrevistaram e não querem se identificar. O que você tirou de cada um desses, de cada uma dessas pessoas, da Fernanda Lima? O que a Fernanda Lima te passou de mais importante? Que
A principal é aquilo que você falou. Muita gente, os casais casam só acreditando naquele amor. Porque exatamente no livro é o que eu falo numa das frases. Eu prefiro deixar para os autores e diretores de novela o lado romântico. Eu estou mostrando o lado real. Eu deixo Certo. ficção para os outros. Eu estou falando do lado real do casamento. Do que Perfeito. acontece no dia a dia, em quatro paredes. Isso envolve o quê? A Fernanda Lima, ela recebe e-mails diários do Brasil inteiro, que é do UOL, exatamente questionando, falando por que ela não dá, a esposa não dá certo com o marido e o marido não dá certo com a mulher por causa desse debate financeiro, que eles não conversam. E eles não conversaram nem antes nem depois. E dinheiro é uma coisa que afeta qualquer muitos pessoa. casais Né? acabam por causa disso. Falta de dinheiro. Dinheiro soluciona muita coisa. E a falta de dinheiro, né, prejudica muita coisa. E é aquela história. E é uma coisa comum hoje, infelizmente, na nossa sociedade. Né? As pessoas não estão conseguindo sobreviver num país como o nosso, porque é um país que não tem oportunidade.